Fala rapaziada do meu canal, como vocês estão? Aqui é o Matheus do canal Lenda em Movimento. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e sem delongas, tá? Estamos aqui com a nossa tela, nós vamos falar hoje sobre Bimob. Bimob, uma empresa que um inscrito nos pediu, daí um salve para o Gabriel, que nos solicitou a análise desse ativo. Análise é de um ativo muito interessante, tá? 29º no ranking do Fundamentei. Não tem nota aqui, tem poucas notas, ou seja, poucas pessoas conhecem a empresa. E é uma empresa que tem um negócio muito diferente do tradicional dos quais nós possuímos na nossa carteira. Nós temos aqui empresas do varejo, setor do banco, tem empresa de tecnologia que é talvez uma empresa que se assemelhe bastante ao case da Bimob, mas temos também o setor do agronegócio, temos empresas de energia. Então, eu enxergo muito Bimob como uma oportunidade de diversificar ainda mais a alocação de patrimônio e a construção de patrimônio ao comprar ações mensalmente. E nós vamos aprofundar no que a empresa faz, tá? Essa é a ideia. Nós vamos fazer aqui um aprofundamento de como a empresa funciona, de como ela ganha dinheiro, qual que é o histórico, aquele, aquele aprofundamento que nós fazemos com a apresentação institucional que vocês bem conhecem. Inclusive, confiram nossa playlist de apresentações institucionais, ela é muito boa. Nós pegamos todas as empresas que nós investimos e olhamos a fundo qual que é o negócio, como ela ganha dinheiro, qual que é o histórico, de onde ela veio e por aí vai. Então, vamos fazer um review ah, aqui dentro do Fundamentei mesmo. Eu não peguei muito lá no site, porque o Fundamentei já vai ter tudo, tá? Mas a Bimob é uma empresa bem pequena, né? Ela tem um market cap de 2 bilhões de reais aqui, uma empresa que está situada no novo mercado, fundação em 2007, empresa que tem sede lá no Rio de Janeiro. E olhando aqui para a lista completa dos controladores, nós temos aqui um grande, uma pessoa que, uma pessoa não, mas um grande, não é controlador, porque ele não é controlador, né? Mas tem o Otelo Technology e tem o Pedro Santos Reaper. Esse Pedro Santos, a gente vai ver quem ele é, mas eu imagino que ele seja um dos diretores, tá? Ele tem 5% da ON aqui e tem a SPX Equities que tem outros 5%. Mas o que interessa aqui para o investidor é que nós temos o free float muito agradável, free float de 48%, aqui atualizado no dia 23 de abril. E aí nós temos aqui os executivos, aqui ó, o João, não, esse aqui é outro diretor, né? Mas deixa eu ver se aqui se o Pedro Santos Ripe, ele é o CEO e ele está aí dentro do conselho fiscal. Então, isso aqui é interessante porque o skin the game ele é bem legal, né? Quando nós temos uma pessoa que fundou a empresa, uma pessoa que está desde o começo com a empresa e ela tem ações, então ela sabe como funciona, então se cresce para o acionista minoritário, cresce para ele, então ele tem mais interesse de ver a empresa crescendo e por aí vai. Então, ah, aqui, se você olhar em relação à porcentagem do lucro, você vê que eles pagam bastante para o conselho de administração e para o conselho fiscal, mas a gente nunca faz essa análise aqui, tá? A gente gosta mais de ver aqui o índice crescendo de lucro, de receita e de ver como eles distribuem esse caixa, como eles fazem com esse dinheiro, né? E enfim, então, seguindo aqui, a empresa, como ela é estruturada, tá? A empresa, ela tem, um comportamento de ganhar dinheiro de forma bastante diversificada, digamos assim. Então, hoje ela é uma empresa de pagamentos digitais, nós vamos entrar nessa seara logo mais na apresentação institucional, e a gente passa por cada uma dessas áreas, tá? Então é uma empresa que tem bastante negócio aqui, se você for olhar no histórico maior, tem 2.000 negócios por dia, empresa que tem bastante liquidez, é uma empresa que teve aqui tem um volume financeiro beleza também, então, apesar de não ser uma empresa muito conhecida, mas tem bastante ações negociadas, no dia a dia, então não tem muito problema com liquidez. As ações
Uma coisa interessante é que eles têm recomprado, né, bastante ações à medida que o tempo vai passando, então era 90 bilhões de ações aqui, e agora estava em 87 e agora está em 85 bilhões, olhando aqui para o balanço do dia 11/6/2026. Então, isso aqui é muito interessante, né, então 85 bilhões de ações, 85 milhões de ações, eu imagino, mas vamos olhar aqui no site, ó, pra gente não ter essa dúvida, tá. Vou olhar aqui no site de RI, porque isso é uma coisa bem interessante, empresa que já vê que é uma empresa que se preocupa com o retorno para o acionista, né. Só de ver que a empresa faz uma recompra é legal, é interessante. Então aqui, ó, composição acionária. É isso mesmo, 85 bilhões, tá, não bilhões. Então, a empresa agora tem 85 bilhões no seu de seu capital social disponível, né, de ações emitidas, mas antes era 90, então a empresa tem feito compras à medida que o tempo vai passando, e isso significa que você tem ficado, se você é acionista da Mimob ou se você quer se tornar acionista, sua participação na empresa tem aumentado de forma proporcional, e isso conta como retorno para o acionista também. É uma empresa que tem muitos investidores, né, então 13 mil pessoas investidoras, pessoas físicas, né, esse número baixou um pouco de 24 e 25, mas esse número ele até baixou muito porque em 2023 eles passaram por alguma crise, tá, então a gente vai ver isso nos detalhes, mas é uma empresa que tem aqui, um comportamento de cotação bem interessante, né. Então, se você for olhar aqui, o IPO dela foi em 21, é uma das empresas que tiveram IPO recente. Nós estamos envolvidos com alguns IPOs, não desde o início, mas eh eh, de 21, né, Caixa Seguridade é um exemplo, Unifique, acho que a própria Três Tentos, Grupo Mateus, a Vivara. Então são empresas relativamente novas de bolsa, né. Então, nós estamos aí com essas empresas em mente, né. E aí se o cara tivesse aqui comprado a R$ 17 desde 21, ele teria 38% de retorno, seriam 7% ao ano, né, não é um retorno muito bom, mas nós temos que lembrar que, a empresa teve um período aqui de, digamos, volatilidade nos seus resultados, mas ela teve uma crescente nesses resultados depois que ela começou a operar na via de pagamentos digitais. Então isso fez diferença para esse preço voltar, bater 28 aqui e agora estão batendo um pouquinho na empresa por causa desse lance de IA e tudo mais, mas nada demais também, tá. Aqui a cotação por lucro, então você vê que é uma empresa que está aqui com a cotação um pouquinho mais cara, tá salgado, né, o preço, olhando para esse essa métrica aqui, lembrando que a gente não tem muito essa questão de preço, tá. Nosso conceito é aumentar aporte, acumular patrimônio via ações e seguir comprando aquilo que tiver mais para trás, sempre acumulando mais ações. A gente não importa muito com o preço, mas olhando aqui puramente para o gráfico, nós vemos que a empresa deveria estar cotada ali nos 21, 20,50, né, 20,80 e ela está cotada acima, tá? Então essa queda que teve aí foi até tranquila, né? E aí o valor de mercado, a empresa que valia aqui seus 1 bilhão de mercado, foi que o IPO sempre sangra a empresa, né. A empresa valia 2 e passou a valer 1 bilhão em 2022, né, então quem comprou aqui viu seu seu patrimônio corroer, né, junto, mas a empresa teve uma crescente aqui, chegou a bater 2 bilhões e 200 e agora está em 2 bilhão, 2 bilhões a empresa vale, tá. Retorno histórico, então aqui, 30% em um ano, não é ruim, né, 30% em um ano. Ah, e aí você consegue entender aqui que esses 5 anos ele está puxado por alguns resultados que a empresa apresentou que não foi legal, né. Olhando aqui para a tabela do Fundamentei, nós vemos que a empresa, né, entre 2018 e 21, que foi seu IPO, teve uma crescente de receita. Dá para falar isso, mas o lucro líquido não saiu muito do lugar. Então, você viu uma empresa, assim, olhar para o IPO e olhar para esses dados, é uma empresa que, assim, nossa, é uma empresa espetacular, tal. Não é uma empresa interessantíssima, assim. Mas, depois de
de 23, que foi um ano desafiador segundo eles, a empresa teve uma crescente nos seus resultados, e olhando até o ano passado, o crescimento da receita líquida em 14%, o EBITDA cresceu 18%, o lucro bruto, o EBIT cresceu 23%, não tem dívida, né, então é uma empresa que não tem aqui resultado positivo de resultado financeiro, e aí o lucro líquido saiu de 87 milhões para 161 milhões, com crescimento de 36%. Então houve uma virada, um turnaround aqui nos resultados da companhia, onde você consegue ver muito claramente isso, né. Então quem comprou desde o IPO teve que esperar, né, pouco, certamente está com algum retorno, muito positivo, porque a empresa pagou alguns dividendos no período e tudo mais, mas olhando aqui para, para o balanço puramente da companhia, é uma empresa que chama um pouco a atenção, tá? Especialmente desde 2023. É uma empresa que não tem dívida, então virtualmente não tem dívida nenhuma. Empresa que tem um caixa monstruoso, tem aproveitado esse caixa para fazer recompra e para distribuir dividendos. É uma empresa que gera um caixa operacional, parece que esse caixa é mais sazonal, né? Olhando aqui para o trimestre, mas é uma empresa que tem gerado bastante caixa ao longo do tempo e paga muito dividendo, né? Então, o dividend yield aqui batendo 11% no ano anterior, que foi muito interessante, né? Então, isso mostra que o preço da ação não está tão esticado assim. O preço tá ok, tá legal. Isso se você for olhar aqui para o ano passado, tá? O ano anterior aqui R$ 21, né? Mas também teve um crescimento muito forte, né? Tava aqui nos seus R$ 11. Então, quem comprou aqui já viu aí o seu patrimônio crescer bastante nesses um ano, mas teve também pagamento de dividendo que altera lá a sua rentabilidade, né? E aí, olhando para o trimestral, nós vemos que é uma empresa que não tem problemas no trimestral, então é uma empresa que não opera com prejuízo, né, claro, né, nesse do período que ela reportou em diante, né, ela teve um problema em 23, sim, mas é uma empresa que, naturalmente falando, é uma empresa que tem chamado um pouco a atenção. O Capex não é muito, não é muito cavalar, não é uma empresa que precisa despender de muito dinheiro para fazer o seu negócio rodar, e é uma empresa assim que olhando aqui, mesmo que tenha pouco histórico, né, é uma empresa que chama muita atenção sim, empresa interessante, tá num setor legal, isso é uma coisa interessante, tá. Porque assim, aí o Gabriel, né, que deve estar me assistindo agora, ele fala assim: "Pô, esse cara é doido", porque ele olha para Smart Fit, esse vídeo vai ser grande, tá, eu já aceitei isso, tá, não tem como esse vídeo não demorar. E aí ele vê um bom free float lá, um free float de 67%, empresa do novo mercado, empresa que tem histórico de crescimento e tudo mais. Eh não tem crescimento aqui de cotação, né, mas tem aqui o IPO também em 21, mas é uma empresa que me chama atenção, porque é isso aqui, ó, infelizmente, né, é uma empresa que teve um problema grave aqui em 2020, muito por causa da pandemia. Sim, teve pandemia, mas, eh, existe esse risco, né, e é um mercado que, ao meu ver, não é um mercado tão interessante para se atuar, apesar da Smart Fit estar fazendo um bom trabalho. À medida que o tempo passa, você vê aqui que o fluxo de caixa operacional tem explodido na empresa, né, mas a nota 4 vem por isso aqui, ó. Aí você gera um fluxo de caixa operacional negativo ainda. Então você vê em um ano, e aí o mercado pode bater na empresa por 2, 3 anos por causa disso. Então, assim, é uma empresa que, eu prefiro ficar de fora e prefiro ficar, esperando mais histórico para ver como a empresa vai se comportar. É uma empresa ruim? Não. Tanto que a gente dá nota 4. Nota 4 é uma empresa boa, né. Não é uma empresa regular, longe disso, porque ela tem feito uma estratégia de crescimento muito forte, mas é uma empresa boa, né. E aí quando a gente olha para a Bimob, assim, já não era uma empresa ruim antes, não é isso, tá. É só uma empresa que não estava saindo do lugar, é uma empresa no máximo nota regular ou nota 2, né. Não é uma empresa ruim, mas também não é uma empresa que sai do lugar, né, então
algo parecido com o Grendene, talvez Grendene na gestão, talvez assim, ela poderia se equiparar a Grendene, porque ela poderia ficar nisso aqui, ó, nesse rame-rame. "Ah, a gente tem aí, né, a gente é aberto na bolsa, mas a gente não cresce, a gente também não sai do lugar. Aí cresce um pouquinho a receita, mas não consegue crescer o lucro. Ah, gera um pouquinho mais de caixa, a gente tem um dinheiro lá em caixa que a gente brinca com alguns com a Selic alta, tudo tranquilo. A empresa poderia ficar assim. Mas o caso de gestão, onde você vê a receita saindo de 1,5 milhão para atingir 1,6 milhão, na verdade, vamos pegar do 1,3 milhão aqui, né? Porque com certeza teve um não recorrente aqui, né? Você consegue olhar assim e falar, pô, alguma coisa aconteceu aqui em 22, né? Mas quando você olha aqui de 23, o crescimento de 14%, que não é um crescimento expressivo, mas você vê a empresa tendo um caso de turnaround interno, sem estar passando dificuldade, chama mais atenção. Na minha opinião, chama. E aí você vê o lucro líquido saindo, com mais maestria, então eles têm algum controle lá nos gastos, de despesa operacional, não tem muito problema com depreciação e amortização, apesar de ter algumas, entregas com respeito a aquisições. Então é uma empresa muito ok, tá. É uma empresa que, na minha opinião, é mais ok que Smart Fit. E aí eu prefiro me me aliar a esse tipo de empresa do que a Smart Fit, pelo menos no período, né. E aí, de novo, né, assim, a ideia aqui não é colocar na carteira empresas encher a carteira de empresas nota 4, nota 3. Não, a gente não acredita em diversificação nesse sentido. O que a gente acredita é: quero ser sócio das melhores empresas que existem. Se a empresa perde fundamento por muito tempo, a gente pula fora, a gente não está aí. E aí você olha para o ranking da minha carteira, a empresa o ranking tem nota 4,69, mas porque existem algumas empresas que são virtualmente 5 aqui, né? E aí quando você olha, você vê que a gente tem 2 empresas hoje de nota 4, na verdade 3, né? Mas o Bradesco tem caminhado para tornar uma nota 5, né? A Engie, por mais que tenha passado por alguns momentos complicados, mas ela está fazendo o que pode para continuar ganhando o seu dinheiro. E o Grupo Mateus aqui é a outra empresa. Então, assim, o que a gente quer evitar essas carteiras já estão essas ações já estão na nossa carteira. A gente já aportou inclusive em algumas, como por exemplo o Grupo Mateus. Eu não posso, e eu posso até mudar, né, de ideia, né, falar: "Ah, não, eu vou ficar de fora da Engie, vou ficar de fora do Bradesco", mas são empresas que eu continuo gostando e acredito que elas estão no caminho para, ir em direção à nota 5 e não o contrário. E aí Smart Fit está nesse caminho, mas eu não quero olhar para a empresa enquanto ela está ali no nota 3 indo para nota 4 como Smart Fit, e não é o caso de Bimob, tá. Bimob é uma empresa que está, já, virtualmente na nota 5 pelo caso, pelo negócio que ela está inserida, e a gente vai continuar acompanhando a empresa. Então é isso, tá. É isso que a gente tira aqui, da página Fundamentei. Eu recomendo demais Fundamentei, tá. Não recomendo nenhum ativo aqui, recomendo muito Fundamentei. Fundamentei certamente a gente tem que recomendar. Beleza? Então, vamos aqui então para o Investor Day. Bom, o que que aconteceu aqui, tá? Eh, Esse é um projeto muito interessante, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente estava até assistindo o Investor Day, tá? Mas 3 horas, né, a gente precisa ter um pouco mais de tempo para direcionar esses novos projetos, mas seria muito interessante ter, resumos desses Investor Days, do que foi dito e, obviamente, eu não vou conseguir replicar tudo que foi falado numa apresentação de 3 horas em 40, 50 minutos. Se você se interessa pela empresa, como eu me interessei, você precisa ir atrás, precisa dar uma olhada no Investor Day aqui. Mas, falando, da estrutura e de futuros projetos, nós temos aqui uma intenção de acompanhar materiais da empresa, as falas da empresa, com mais atenção, para até mesmo trazer aqui no canal para vocês, tá? Então, vamos lá para o Investor Day de 2025, tá? Então, está aqui na tela para vocês, tá? Então, hã,
o Pedro Ripper, ele é o CEO e ele toma conta da maior parte da da call, né, da reunião, mas, os outros diretores vêm aí, mostrando um pouco mais da empresa, de como funciona e por aí vai. Cara, tá muito completo. Recomendo muito que vocês vão atrás desse material, olha o que esses caras falaram na reunião, porque o material tá muito forte mesmo, tá muito bem estruturado. E aí você vê, né, é isso aí, ó, 3 horas de reunião. Então a gente não tem como condensar e passar por todos esses pontos com detalhes aqui, mas dá para pegar como a empresa funciona, e por isso a gente ficou ainda mais interessado em como a empresa funciona aqui. Então vamos lá. Então, primeiro a gente vem entendendo como a Bimob estava lá na sua fundação em 2009. Em 2009, só tinha atuação em um país, uma indústria, um parceiro. Então, algo muito arriscado aqui, né? Mas é assim que você começa. Então, o que eles faziam antes? Eles tinham pagamentos alternativos e distribuição de jogos móveis. Então, eles tinham muito essa tendência de entregar. Sabe quando você comprava um celular e via os joguinhos lá? Tipo aqueles da Nokia, né? Não, a da Nokia não era provavelmente eles que faziam, mas eles atuavam nesse mercado de entregar jogos pré-definidos no celular e ganhar dinheiro com isso. E aí, em 2013, entre 2013 e 2019, eles fazem uma aquisição da Opera e começam a operar ainda mais fortemente no canal, nos métodos de pagamentos alternativos. E orquestra ah, e uma orquestração inovadora de canais. E aí eles passam a atuar até em 8 países, ainda focado nesse setor de métodos de pagamento alternativos dos jogos, né? Mas já com 12 parceiros. Então você já vê que a empresa ganhou apetite para angariar mais receita, para angariar mais mercados e continuar atuando nisso que ela começou fazendo. E aí veio o 1921, aí ela fez um IPO, fez um merger and acquisition com outra companhia de pagamentos digitais, e aí ela começou a, a atuar, mas muito fracamente ainda, com os métodos de pagamento digital, como o cartão de crédito e os primeiros dias do Pix. Então, aí ela começa a operar fortemente em muitos países, 65 parceiros e 2 indústrias. Então, o que que ela faz? Ela sai daquele nicho de telefone e passa a ir para outros nichos, como por exemplo o telecom. Depois ela vai expandindo para outros mercados também. E aí 22 e 23, então 22 e 23 vem, né, a pandemia, a gente tem toda aquela questão de confinamento, não poder, então você tem uma baixa no consumo, pessoas confinadas em casa, e aí você tem toda uma virada do mercado de cabeça para baixo, como a gente viu lá na Smart Fit, que deu até prejuízo. Os caras geraram até um caixa, sangraram o caixa para funcionar foi um movimento muito complicado, mas aí marca a entrada dela em utilities, né, e aí ela vem com esse foco em pagamentos de serviços recorrentes. Então isso aqui é a virada da companhia, tá. Então ela faz aquisições para beneficiar a entrada nesse mercado hã, de forma disruptiva, e aí ela tem aqui o acesso a 47 países e 108 parceiros, tá. Então, você vê que a carteira de clientes vai aumentando, né, à medida que o tempo vai passando. E aqui está a grande virada da empresa, tá. Então ela sai daquele lance de ganhar dinheiro pouco com os negócios de joguinho, e aí ela passa a ter uma virada, ainda gera receita com os jogos, não tem problema. Até mesmo serve para diversificar a receita, mas ela tem uma frente nova, onde ela vê uma oportunidade e ela começa a trabalhar e ser referência nesse mercado. E aí eles vêm aqui com o Double Down, com o provedor de pagamentos verticais. Então aqui vem um pouco da identidade da empresa de, olha, nós não somos apenas um vendedor de joguinhos digitais ou um provedor. Nós somos uma vertical, um provedor de pagamentos para as empresas. Então aqui é uma coisa muito interessante, onde você consegue ver a diversificação da geração de receita da companhia e
ela faz aí algumas coisas de aquisição também. Então, 60 países, mais de 1.500 parceiros, 5 indústrias. Então, adicionou educação e adicionou saúde. Então, você já vê que ela está indo para outros mercados com o intuito de processar esses pagamentos e de ganhar mercado à medida que o tempo vai passando, tá? Então, aqui um pouco das habilidades, né? Então, eles têm aqui o B2B, o software para pagamentos, tem o software de engajamento digital, tem o mobile e AI first. Então, tem muita coisa acontecendo aí na companhia. Como eu falei para vocês, olha só, acho que são 90 slides. Não dá para deixar tudo em detalhes aqui, tá? Mas o que a gente quer e tem de objetivo numa call como essa sobre a companhia. Nós queremos entender como a empresa ganha dinheiro, quais são os planos para o futuro e se a gente vai ser sócio ou não. É isso, nosso objetivo aqui, tá? E aí, entrar mais em detalhes, você vai lá no Investor Day na gravação e assiste. E aí, esse aqui, ele é o que brilha os olhos, ele salta aos olhos de quem está olhando para a Bimob. Bimob está aliada a grandes clientes, grandes empresas que processam pagamentos recorrentes. Então, mensalmente a empresa precisa ir lá no mercado e nos seus clientes e falar: "Oh, me paga pelo serviço que nós prestamos". Se for o serviço de telefonia, então vai ser ou Vivo, ou Claro, ou TIM. Tem a Unifique aqui também como cliente. Se for utilities, então você vai ter aí recorrentemente ter que pagar conta de água, conta de luz. Então tem aqui a Sabesp, tem aqui a Equatorial, tem aqui a Light, tem a Neo Energia, Enel. Então você você paga a faculdade mensalmente? Então vamos nos aliar a grandes parceiros. Então tem o grupo Salta, o Edux, que é muito forte, né? Farias Brito, o Inspira. Então, você tem aqui 563 clientes na solução de pagamentos digitais com mais de 10 bilhões de total process volume, eu acho que é isso, que é o total de volume de pagamentos, total payment volume, né? Então é o total de pagamento feito através, através da Bimob, tá? Então a Bimob processou mais de 10 bilhões de pagamento no ano para todas essas empresas focadas. Então nós temos aqui um caso, claro, aqui não é receita, tá? Não é, aqui qual que é o foco? Qual que é a ideia da empresa? A empresa processa o pagamento e aí ela ganhou uma taxinha em cima do processo desse pagamento. Vocês vão entender um pouquinho mais como funciona isso quando eu for lá para frente na apresentação. Mas quanto maior esse valor aqui, ó, melhor para a empresa, porque ela está transacionando mais dinheiro dentro das suas plataformas, dentro dos seus sistemas, e aí ela consegue originar mais receita. E aí, essa é a ideia. Então, você vê aqui que a receita líquida teve uma evolução de mais de 26% no composto, né, muito bom, onde você vê aqui que o engajamento digital e o pagamentos digitais teve muito crescimento, né. Enquanto isso, as microfinanças e assinaturas digitais continuaram aqui praticamente no mesmo limiar, mas diminuindo porcentagem, né. Então, a empresa continua ganhando dinheiro com isso, não tem problema nenhum com isso. Você pode ganhar dinheiro de forma variada, né. Porto Seguro é um exemplo disso, né, é uma empresa de seguros, mas tem banco dentro, e aí os caras têm saúde, os caras têm serviço, então não tem problema. Mas, o que acontece aqui é a virada de chave que a companhia teve, né. Principalmente para pagamentos digitais aqui, já tinha o engajamento digital aqui, em 2020, mas, possibilitou a empresa crescer receita de uma forma impressionante. E aí, nós vemos aqui com o share, né, o share de crescimento esperado é de 80, 90%, aqui para pagamentos digitais e engajamento digital, e aqui o share de crescimento de 10% para o mercado onde ela parece já estar aqui mais consolidada, tá. Aqui eles falam um pouquinho de como funciona a empresa, né. Eu fiquei bem surpreso em como a empresa tem um tamanho legal, né.
Não é uma empresa enorme, gigantesca, por isso que ela vale apenas R$ 2 bilhões, mas é uma empresa que tem pouco funcionário, né. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e essa empresa tem 1.200 colaboradores e a empresa tem 814 aqui. Então e tem um valor maior que a empresa que eu trabalho, então é interessante isso, né. Então, eles têm aqui alguns escritórios em cidades, né, em grandes cidades. Aqui fala São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Cidade do México, Chile, né, e Manila, aí dá os 6, né, só que 2 eles fecharam, que é Odessa e Oslo, lá na Noruega, imagino. E aí eles têm muita gente de outros países, né. Então, claro, muita gente aqui é do Brasil, com toda certeza, mas tem gente da Argentina, do Chile, tem gente, do México, tem gente do Uruguai, tem gente do Equador, da Colômbia, por aí vai. Então eles têm aqui a área de atuação focada na tecnologia do produto, né, na área tech, tem aqui o comercial e operacional e o ADM e outros, como sempre, o operando aqui em fatias menores dentro da companhia. É uma empresa boa de se trabalhar, né, empresas que carregam esse selo são interessantes, porque ela dá uma boa condição de se trabalhar para o colaborador, então isso é interessante. Certamente é um reconhecimento que, a empresa leva e é bom para ela, né, pra atrair novos talentos. E aqui está a equipe executiva, né. Então você vê aí que o Pedro, ele é um cara muito de negócios, né, inclusive ele é conselheiro lá no Iguatemi, né, interessante isso, e ele é ex-CEO da Cisco, né, então é um cara muito de negócios aí, o Pedro Ripper, e tem aí 5% das ações ordinárias, né, mas é um time composto majoritariamente por homens, mas tem aqui uma mulher na diretora de pessoas, muito bom, e aí tem outras pessoas aqui que fazem, parte da diretoria, né, e pessoas que têm bastante experiência em diversas empresas, passaram por vários lugares já até chegar onde chegaram. Aqui as tendências industriais, então, eles começam a entrar muito num sentido de como é o mercado, como a Bimob se posiciona com relação à IA e como é o mercado de pagamentos. Então é muito interessante ver isso daqui, tá? Então, eh, eles explicam que a IA é uma prioridade estratégica principal, né, não é uma tendência passageira, como nós já temos visto. A IA tem, tem tido uma capacidade de transformar o mercado, de disruptar a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas codam e por aí vai. Então, você vê empresas como a NVIDIA que tiveram e ela é uma das empresas mais bem cotadas de patrimônio e de market cap no mundo, mas por causa da IA. Então, hã, aí a Bemob não quer, ser apenas o seguidor, ela quer liderar nesse mercado de IA, e aí quer surfar nesse mundo digital first que nós estamos vendo nascer diante dos nossos olhos, né. Então, eles explicam que tem 3 ondas que vão acontecer na IA. Eles se baseiam em, estudos, tá, sobre isso, pessoas, referências de inteligência artificial, então por aí vai. A primeira é de superimpulso da produtividade, a segunda é aprimorando e ampliando a proposta de valor, e a terceira é o pioneirismo em inovação futura e no desenvolvimento de novas soluções. E aí, segundo eles, a gente está entrando na onda 2 aqui, onde a gente aprimoraria e ampliaria a proposta de valor. Então, o que que eles têm feito aqui? Eles estão fazendo aqui uma fundação da jornada de IA, então eles estão impactando e direcionando as operações do core deles, né, e por aí vai. Aí eles mostram um pouquinho desse CEO da Anthropic, né. Eu até cliquei nesse vídeo e aí saí da apresentação sem querer, mas quem quiser ver, tá lá no YouTube, né. Bem interessante o CEO falando da liderança e do futuro da inteligência artificial nos Estados Unidos. E aí eles mostram que, as empresas têm opiniões muito convergentes sobre IA, tá, porque ela está mudando a forma como nós trabalhamos e na forma como nós ganhamos produtividade com isso.
Então, hoje, você vai fazer o código e você certamente ou passa ele dentro da IA, ou você dá ou você faz um pair programming bem interessante, né. Você fala: "Olha, o meu código é esse, ele tá dando alguma coisa nele, conserta para mim". Ele vem e conserta. Então, aqui o pessoal da Anthropic fala que 90% da programação será feita por IA. O pessoal da Meta fala que a IA poderá atuar efetivamente como um engenheiro de nível médio capaz de escrever código, né, provavelmente ainda em 2025, né, então ainda, já estamos em 26, na metade, então o Mark Zuckerberg já falava disso no ano passado. Então, aqui, a Combinator fala que você vai ter que fazer programação através da IA. Se você não fizer isso, você corre risco de ficar para trás, né. O o mais interessante aqui é que um quarto de todo o novo código do Google é gerado por IA, sendo posteriormente revisado e aprovado por engenheiros. Então, você vê aqui a força que a IA está tendo no ganho de produtividade das empresas, né. Então, a IA supera os humanos na escrita de código competitivo, né. Então, a utilização nós estamos vivendo essa onda um, onde nós estamos ganhando produtividade, as empresas estão ganhando produtividade, por aí vai. Então aqui eles mostram o caso onde você redesenha, né. Então aqui bem simples, né, uma interface, e aqui você passa a ter uma interface bem mais fácil e legível de ler, né, e por aí vai. Então, eh, você consegue entender que, o protótipo, ele consegue ficar pronto em minutos, sem você gastar muito tempo e propondo melhorias, né, para isso. Aqui os ciclos de desenvolvimento, aqui não diz muito respeito a nós, mas eles mostram um pouco lá no Figma, né, como funciona. E aqui as inspirações, né. O que que a Bimob quer com essa onda um da inteligência artificial? Então eles estão aí, aprender com o objetivo de estar entre os 1% mais avançados na adoção de IA. Então eles estão querendo muito que os funcionários façam adoção de IA, utilizem IA para fazer suas atividades. Eles querem que 80% dos novos commits de programação utilizem inteligência artificial, e eles querem melhorar a produtividade interna, né. Então, esses são os objetivos, e aí eles estão aí já com a utilização de algumas coisas, para ter aí modelos de linguagem e acesso a ferramentas de desenvolvimento de produtos e codificação com inteligência artificial. E aí a gente entra na onda 2. O que que seria a onda 2? Eles têm aqui o objetivo de, estarem, com mais conversão de pagamentos, que beneficia a Bemob, né. Eles querem que a experiência do usuário tenha menos fricção, e eles querem otimizar o custo, e eles querem ver o custo sendo otimizado, em menos 35%, né, na redução. Então, a onda 2 entrega melhorias imediatas e relevantes impulsionadas por IA. Então, já tem aqui algumas coisas como o Smart Checkout, orquestração de pagamentos e cobranças conversacionais inteligentes, né. Então eles se posicionam aqui na estratégia de ver, pessoas processando o pagamento por meio de mensagens, né. Então, essa seria uma estrutura onde nós operamos com grandes modelos de inteligência artificial que são voltados para métodos de pagamento, onde nós conseguimos fazer isso com uma simples mensagem, sem ter que ficar abrindo o celular, e abre banco, e resgata dinheiro, e faz Pix, tudo isso de forma integrada, fácil e rápido e com menos custo. Então, eles falam aqui que existe uma interoperabilidade entre agentes, né, já está acontecendo isso, e aí eles fazem lá, trazem o caso de uso com o Google Shop, né, o Google Shop faz isso com o IA, e aí, eles têm aqui um lance de construir agentes, né, específicos para fazer essas operações de pagamento. Então aqui eles falam do serviço de pagamento via IA, né, como é o que eu tenho falado aqui da onda 3. E aí, meu amigo, é agente focado no mercado, né. Então, checkout, liquidação, arrecadação, catálogo, tudo na mão de um agente, né. Então, eles até mostram um exemplo aqui, né, de você utilizar aqui o Gemini. Você fala assim: "Ô,
Você entra no assistente, no gerenciador de pagamentos, né, um agente construído para pagamentos que tem aí tudo integrado da sua vida, né. E aí você fala para ele: "Ô, eu queria pagar minha luz, minha conta de luz". Aí você fala: "Ô, beleza, vai vencer amanhã, pô, tá de boa". E aí o cara já vem e o agente já vem e paga para você sem você ter que abrir nenhuma conta. Então, esse é um agente focado para o usuário final, onde você distribui energia para pagamento, para distribuidor de energia, agente de pagamento, para pagar para telco e para a escola, né? Então, você faria jornadas específicas de pagamento para diferentes áreas de atuação da Bemob, né? Então, eles têm aqui, esse posicionamento em cada onda, né. Então eles querem, eh, ter aí um ganho de produtividade interna, eles querem fazer com que a equipe se utilize de ferramentas inteligentes e eles querem posicionar a Bimóvel como uma verdadeira parceira em, de plataformas, de IA, né, capacitando o cliente B2B a prosperar em um ecossistema de pagamentos inteligente que simplesmente não existia antes. Então, é assim que a Bimob se enxerga num cenário de inteligência artificial e, honestamente falando, eu gosto muito do plano, tá? Eu acredito muito que a forma como o mercado evoluiu de pagamentos e a forma como eles estão se posicionando de que isso vai virar, faz muito sentido, tá? Então, eu gosto aqui dessas ondas, de como eles se posicionam em cada onda. E aí vem o Pedro e fala: "O que que tá mudando o ecossistema de pagamentos?". E aí ele mostra aqui uma coisa muito interessante. Ele mostra uma linha do tempo de como funcionava o mercado e como ele funcionou por 18 anos, tá. Então, você tinha aqui o businessman, que tinha os canais de vendas, e aí o banco intermediava essa situação entre o mercador, o businessman, e o cliente, né. E aí você tinha aqui a forma de pagamento boleto. Então você falava assim: "Ah", e antes esse era um método de pagamento muito comum, né. Tudo era boleto, né. Você fazia assim: "Ah, eu quero fazer uma assinatura não, porque esse é um conceito muito, muito atual, né. Ah, mas eu quero pagar a conta de luz. Ah, tá, então vamos gerar um boleto para você mensalmente". Funcionou assim durante 18 anos, tá. Mas o mercado, como ele é dinâmico, ele não é estático, ele vai se alterando com base a ficar melhor para o businessman, mas também melhor para o cliente, tá. E às vezes melhor até para o banco, com ganho de canais, então por aí vai. Você tem aqui um mercado que nada fica engessado. A galera olha para isso aqui e fala: "O que que a gente pode melhorar para melhorar para o mercador, melhorar aqui para o cliente, melhorar para o banco, todo mundo sai ganhando". E aí você vê aqui, onde o mercado ganha força com as bandeiras, né, de cartão de crédito, 2009, 2000 e 2019. E aí você tem aqui outras coisas acontecendo. Então o mercador, ele não vende agora só através de um canal. Ele vende através da loja física, ele vende através do banco, ele vende através do online, ele vende através do mobile, do web. Então aí vem o surgimento de sites, né? E aí junto com isso veio os cartões de crédito. Então você precisava continuar oferecendo o boleto como forma de pagamento. Mas você teria que ter aqui os cartões de crédito, que atuaram muito forte com loja física inclusive, né. Então, você tinha lá: "Ah, não, a gente já aceita todas as carteiras, os cartões de crédito com bandeira Elo, com bandeira Visa, com bandeira Master". E aí, o cliente ele foi ganhando mais, experiência de pagamento à medida que o tempo vai passando. Então, ah, beleza, eu quero pagar via boleto mesmo, tranquilo. Tudo bem, a gente tem. Ah, mas eu queria pagar via cartão de crédito, que eu queria pontuar no meu cartão de crédito. Tudo bem, a gente também tem. Ah, não, eu queria assinar pelo mobile web, acho mais fácil, tudo mais. Tudo bem, a gente tem. Então, funcionou assim por muito tempo. E aí veio 2022, pandemia deles, e aí veio o Pix, né? Então, o Pix veio para revolucionar o mercado brasileiro. Tudo continuava exatamente como estava, mas o Pix veio para solucionar, onde você tinha a disponibilização de QR Code.
para fazer o pagamento. Então você tem aqui a morte de, eh, de TED, de débito, né, débito é muito se assemelha ao Pix, né. E aí você tem as chaves, né, onde você consegue fazer transferências com muito mais facilidade do que era o sistema antes, onde você tinha que fazer uma TED só num horário específico e não podia, eh ultrapassar certos valores e por aí vai. Só que de 23 e 24, meu amigo, as coisas começaram a ir para outro nível. Então você tem aqui a aproximação pelo celular, os Smart POs, o NFC, você tem aqui as carteiras digitais, e aí Visa, Elo não ficou para trás e tokenizou a rede para aumentar a segurança, chave de acesso. Então, você tem aqui o Pay by Bank, então você consegue pagar especificamente, diretamente por outros, você pode receber, a não ser você não quer fazer um banco tradicional, recebe aqui pelas nossas contas digitais, tá aí. Então, você tem aqui uma alta gama de produtos que facilitam o pagamento online para o cliente. E aí, de um ano para cá, meu amigo, aí que a coisa degringolou. Tem aqui o Pix por biometria, e aí o Pix ele deu uma guinada, né? Então você tem agora o Pix inteligente, o Pix por aproximação, o Pix por biometria. Eu honestamente não gosto de pagar nada por Pix porque demora. Eu gosto de pagar tudo por aproximação aqui através do NFC das carteiras digitais, Apple Pay. E aí me irrita muito quando o cara tem que pagar por Pix, porque o cara tem que abrir o celular, abre o banco, aí vai lá, escaneia o QR Code, paga, aí tem que reconhecer na maquininha, demora. Então, agora você tem o Pix por aproximação, tem o Pix por biometria, rápido. Ah, é o Pix de tal valor, faz a biometria do seu rosto e já libera. Você tem o pagamento por WhatsApp, você consegue fazer pagamentos via WhatsApp Pay. Então, aumentou-se muito a gama de opções e o mercado foi evoluindo e a Bimob está nesse meio, onde ela quer capturar aqui cada uma dessas coisas, tá? Quer capturar no online, na loja física, talvez nem tanto, mas no mobile, no web, no WhatsApp, e aí, no Pix. Então você vê aqui que a Bimob tem muito espaço para crescer e o cliente agora ele tá abastado, né? Você tem várias formas de fazer pagamento das coisas que você contrata com o Business Bay aqui, né? Então, ótimo. E aí a expectativa está em alta aqui com os clientes, né, então o cliente pode pagar como quiser, onde quiser, e tolerância zero com fricção, né. Então, a ideia é que você não desista de pagar a parada, você vai pagar porque, você já está ali, você já está ali com o você já está ali com um sistema bem integrado de pagamento, funciona assim, por aí vai. E aí as empresas querem ter um custo de transação menor, eles querem ter uma melhor taxa de conversão dos pagamentos. Então aquela parada de reconhecer, né? Ah, não, eu quero ter mais previsibilidade de ação de caixa, quero ter mais previsibilidade de capital de giro, eu quero esse recurso mais rápido na minha mão, eu quero reduzir o churn, né? Então, pô, o cara não consegue pagar e não tem acesso ao serviço ainda. Ah, eu não quero ficar exposto a fraudes. Então, existem expectativas em alta de ambos, né? Tanto do cliente quanto dos businessmen das empresas. Só que quais são os gaps, né? Então, existe uma alta capilaridade, alta demanda de serviços de pagamento e aí, as empresas não conseguem padronizar isso e aí acabam oferecendo uma experiência ruim. Então, tanto aqui quanto aqui tem uma expectativa alta, mas as soluções são muito fragmentadas, são muito complexas, então, eh, precisa de muitos fornecedores. Pô, você recebe por WhatsApp Pay? Não. Ah, mas eu recebo pelo Open Finance. Ah, mas eu não tenho Open Finance. Ah, mas você recebe pelo Apple Pay? Não, mas eu recebo pelo Android Pay, pelo Google Pay. Então, fica muito confuso para o cliente integrar tudo isso, precisa de ter uma empresa, aí que entra a Bimob, né. Então você tem aqui uma questão de infraestrutura, porque são sistemas que vêm perdurando por bastante tempo, então você precisa de ter manutenção desses sistemas de ERPs, de CRM,
tem um ecossistema totalmente fragmentado, tem recurso interno limitado, tem restrições de CAPEX e OPEX, então a empresa geralmente não consegue despender de CAPEX para cuidar de pagamento, ela está preocupada em crescer, e pagamento é um assunto secundário dentro da empresa, então por isso contratar a Bimob, né. Então, assim, a maioria das empresas estão nesse gap, onde elas não conseguem entregar um bom sistema de pagamento para os seus clientes. Mas existem aqui os melhores da classe, Mercado Livre, iFood e Uber conseguem fazer múltiplos métodos de pagamento, múltiplos modelos de pagamento dentro do app, né? O iFood é impressionante, né? Que você consegue cadastrar lá seu cartão de alimentação, seu crédito, se você quiser o Pix, consegue pagar via Pix muito fácil, tem o iFood benefícios lá, então é muita disponibilidade aqui, né. E aí vem a Bimob, né, então a Bimob serve para acabar com essa lacuna entre cliente e empresa. Então, a empresa acaba com a dor de cabeça de falar: "Pô, mano, eu não queria ter que despender de um CAPEX, pra desenvolver aqui uma jornada de pagamento digital dentro da minha companhia". Mas tem a Bimob faz aqui um serviço de pagamento digital, eles cobram lá uma taxa bem pequenininha e é bem interessante, oferece múltiplos métodos de pagamento, múltiplos modelos de pagamento, tem utilização de IA, tem uma experiência do cliente excelente, eles têm a como que chama aquilo? Suporte. Ah, "Nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui, me ajuda com os meus pagamentos", sabe, chama os caras lá do suporte, que os caras ajudam você. Então, aqui tá o grande gap do que é resolvido pela Bimob, tá. Por isso que é uma empresa que se tornou referência e a gente tem visto que essa estratégia de se posicionar frente aos clientes tem dado muito certo pra Bimob. E aí, assim, a gente tem o cenário em evolução dos provedores de pagamento, né. Então os bancos estão se mexendo, né. Geralmente eles são generalistas, mas não são mestre em nada, é aquilo, né, muito, eh, aproveita a distribuição bancária, aí tem os caras que são globais de provedores de pagamento, né. Então isso aqui serve para você conseguir obter, parcerias com provedores locais de pagamento, né, tem força em múltiplos países, né, então você consegue pagar em dólar e receber do outro lado em reais, né, então isso aqui é interessante. E aí tem os especializados, né, iFood Pago, PayPal, Clip, então eles são estruturados, focados em soluções de pagamento de cobrança, né, e suportam múltiplos métodos de pagamento online, offline, do jeito que você quiser, os caras oferecem pagamento, e isso aqui é onde provavelmente a Bimob quer se posicionar, né. Na verdade, é isso mesmo aqui, ó, PSP, provedores de serviço de pagamento. Então, eles são focados nisso, de pagamento e cobrança, e são especializados em necessidades de indústrias verticais. Então, o cliente lá da CEMIG, ele se comporta parecido com os clientes da Enel. Então, por que a gente não constrói um produto para esses caras? Mas o cliente da Vivo é totalmente diferente da CEMIG. Sim, a gente tem um produto diferente para Vivo, para as telecoms. Então, suporta aí múltiplos métodos de pagamento, online, offline, e orquestra pagamentos. Então, por isso você contrata aqui a Bimob. E aí você libera e simplifica a complexidade, liberando valor. Então, essa é a ideia. E eles não estão fazendo isso sozinho. Você acha que, então eles são concorrentes do Visa? Não, eles estão fazendo algo em conjunto com esses caras para, para disponibilizar tecnologia e todo mundo ganha com isso, né? Integração direta com o Google Pay e Apple Pay, aí parceiro oficial da Meta e provedor de solução de negócios, aqui com o WhatsApp, né? Bem interessante esse selo, né? Então, a melhor jornada de pagamento via WhatsApp do Brasil é da Bimob, né? Segundo eles, né? Aqui a Amazon Web Service, né? Acho que é isso que chama, né? Mas colaboração com métodos e modelos de IA, né? E aí algumas aquisições de instituição de pagamentos. Então, assim, eles não estão nisso sozinhos, eles estão com estrutura para crescer. E aí vem o Bimob Pay. Aqui, o que que eu vou fazer, tá? Eles explicam um pouquinho mais do produto, mas o produto já deu para entender, eu acho, qual que é o produto da Bimob, o que que é que eles querem fazer.
Eu vou passar bem rapidinho, mas qual que é a ideia? Eles querem aumentar a taxa de conversão, então o cara tem que pagar, sempre por aquele método dos quais a Bimob cuida, aumentando satisfação e terceirizando a complexidade ah, para o empresário. Então ele tem aqui o Smart Checkout, que é um dos produtos da Bimob. Ele é omnicanal, né, então ele funciona em tudo. Funciona na maquininha, funciona no mobile, funciona no desktop, funciona no WhatsApp, funciona no agente de cobrança. Então, ele está disponível, esse sistema, em qualquer lugar que você quiser colocar ele. E aí você tem o suporte amplo de formas de pagamento, né? Carteiras digitais, Pix e carteiras de crédito, né? Cartões de crédito. Também tem aí solução para aplicativos nativos, né? Tem uma aplicação para aplicações nativas, né? Então, o Nubank me contratou, queria colocar lá um sistema de pagamento dentro deles. Claro, é possível. O exemplo de recarga, né? Usando o Google Pay, né? É interessante aqui, você consegue disponibilizar um serviço muito fácil, né? Olha só, são uma, duas, três, quatro, 5 telas. Isso aqui você tinha que sair de casa para fazer. Então, você vê que o serviço ele mudou bastante. Antes, quem ganhava era o cara lá da banca da esquina. Agora, quem ganha é a Mi Bob, que faz isso totalmente na nuvem, com segurança. Então, é o exemplo, né, da Smart Checkout na prática. Aí vem aqui o lance da carteira unificada, né? Então, eles querem reduzir pontos de fricção, querem ter uma carteira unificada, né? E aí vem aqui outra que é a questão da orquestração de pagamentos, né. Aí vem o pagamento à vista, ou vem, assim, como vai ser aqui, a custo comerciante ou custo para o cliente, né. Aí aquela questão de recorrência, né, interessante isso daqui, as parcelas flexíveis, né. Aí vem algo interessante, eu até achei interessante isso daqui, como a empresa que eu trabalho mexe muito com IA, com WhatsApp e IA também, né. Eles têm aqui um pagamento conversacional, né, chama Grace. E aqui, ó, 85% das pessoas resolvem problemas por mensagem, 80% das interações digitais serão conversacionais até 2026, segundo o Gartner. Muita gente utiliza o WhatsApp no Brasil, 95% das empresas já operam via WhatsApp. Então isso aqui é um número muito assustador, e é por isso que a Bimob fala assim: "Não, vamos colocar aí uma parada de pagamento via WhatsApp". E aí, pela primeira vez, a gente tem um poder de conversas de nível humano, possibilitadas por IA. Então você tem aí, um bot, mas o bot que conversa com a pessoa como se fosse um humano, porque, isso ficou acessível, porque o custo tem caído ao longo do tempo e as LLMs focadas, né, nos contatos têm sido feitos. E aí eles fazem aqui uma integração, né, vamos fazer então pagamento digital, WhatsApp e uso de IA, por que não? E aí eles fazem a Grace. Essa Grace, ela nasce na vertical especialista do setor, ela é IA em todo lugar e funciona como método de pagamento. Então, aqui está uma experiência da jornada, né, muito interessante isso daqui, porque o cara, ele entra em contato com a Grace e fala assim: "Ô, minha internet não tá funcionando, me ajuda". E aí o cara vem e paga uma, fatura, entende áudio, né, interessante isso aqui, né, por texto e voz, e aí o cara paga R$ 130 aqui, de forma automática, né. Então, mecanismo de IA que pode ser integrado a qualquer canal de mensagens, então é o poder, né, do Grace. E aí nós vamos para o que interessa, mais interessa para o acionista. Além do negócio, nós temos que ver como que está funcionando a questão da receita, né. Beleza, entendi que o mercado é bom, que as empresas precisam dessa solução, mas e aí, vocês ganham dinheiro com isso? E aí vem aquele slide que a gente viu no início, né, 10 bilhões de pagamentos processados em um ano, né, distribuídos em clientes enormes, e tem muito mais gente ainda para capturar, né, no mercado. E aí eles mostram o tamanho dos segmentos, né, e aí eles vêm com algo muito interessante, e é interessantíssimo
demonstrar o potencial de crescimento aqui. Porque quando você olha para esse slide aqui, você fala: "Pô, 10 bilhões de pagamento processado no ano". Mas será que os caras processam o pagamento da Vivo inteira? Da TIM inteira? TIM, cara, é uma empresa Vivo, vamos pegar a Vivo que é maior, vamos olhar aqui, ó. Vivo é uma empresa grande, tá. Você imagina processar, caramba, hein, como é que chama? É Vivo 3? Não é Vivo 3, né, acho que é Telefônica, não é Vivo, né, por isso. Telefônica Brasil aqui, ó. Vamos ver o tamanho da companhia, tá. Aqui, ó, 60 bilhões. Como que os caras, eh, processaram só 10 bilhões? Aí que tá. As empresas, elas não disponibilizam tudo da da de pagamento na mão da Bimob. Isso tem que ser conquistado ao longo do tempo. Então por isso que tá aqui, ó, o telecom pré-pago, pós-pago e a banda larga, ela tá aqui, de penetração atual 50, 43, 32, 8. Então, é uma situação atual aqui de tamanho do segmento de 20 bilhões e ela está processando 2,5 bilhões de reais no ano, né. Então qual que é a ideia aqui? Você precisa convencer os clientes e convencer a empresa de que seu método de pagamento é o melhor, sua disponibilidade do produto é o melhor. O que interessa para a empresa é receitar, é conseguir a receita, o pagamento. E com segurança, sem fraude, com tranquilidade. E aí, a Bimob vai conquistando esse espaço ao longo do tempo. Então, mesma coisa acontece aqui para a distribuição de energia, né, apenas 16%, 26% na educação, e aí você vê aqui que, existe um TPV forte, para os próximos anos, onde o mercado é enorme, 182 bilhões, 212 bilhões. 178 bilhões. Agora você imagina, o por exemplo, o Itaú tem uma carteira de crédito de 1 trilhão de reais debaixo deles. Você imagina se os caras conseguem processar pagamento de 1 trilhão de reais no daqui a 15, 20, 30 anos, vai ser uma empresa enorme. Então a ideia é conseguir expansão da penetração nos segmentos atuais dentro dessas companhias, tá. Então é importantíssimo explicar isso. E eles entraram aqui com a distribuição de água, né, vão entrar na saúde também, né, e aí vão ter aqui certamente essas 2 novas avenidas em algum tempo já. Hã, aí você olha só para o Brasil, né, mas aí você tem outros países, cara. Então, o mercado equivalente fora do Brasil é enorme também, tanto que Claro aqui, ó, é uma empresa mexicana e você pode justamente falar: "Mano, vamos expandir, vamos botar isso lá fora também". Eh, outro exemplo aqui, talvez, não de empresa internacional, assim, mas que vem explicando nesse slide é que tem muito mercado aí de processamento de pagamento. Então, aqui é o mercado mais legal possível, né? Porque você tem uma empresa que teve um turnaround recente, empresa que tem uma perspectiva de mercado enorme para explorar. Se for olhar de share, é uma empresa que tem muito share para conquistar, muita receita. E aí, à medida que o patrimônio vai crescendo ao longo do tempo, né, o market cap. Então, que legal, né. E aqui vem o detalhe de como a receita tem sido gerada, né, e aí entre 21 e 23 eles não estavam crescendo tanto, estavam até lucrando, né, como eu falei, e estavam gerando caixa. E aí, esse slide ele é perfeito para os caras que ficam defendendo o Grendene, porque olha aqui, ó, o retorno ao acionista segundo a empresa estava baixo. Mas estava dando lucro, estava gerando caixa. Sim, mas eles não estavam retornando ao acionista, porque a empresa não estava saindo do lugar. E aí você vê a receita crescendo 26% ao ano, principalmente de 23 para frente, como nós vimos lá no Fundamentei, EBITDA também. E aí você vê a receita líquida ajustada crescendo, casa de duplo dígito todo ano, EBITDA também. E a lucratividade explode, cresce 36%, alcançando 136 milhões. E gera mais caixa, perfeito. E aí retorna ao acionista, que é aquilo
que eles estavam buscando. Então, além de retorno acionista via recompra de ações, que nós vimos lá no Fundamentei, nós temos aqui os dividendos que são pagos, né? E tem o yield muito interessante aqui, tá? Yield de quase 10% ao ano é muito, é bastante. Então, a empresa tem distribuído caixa aos acionistas, tem crescido seu lucro, tem gerado caixa, tem recomprado ações, porque enxerga. Uma empresa que recompra ações, ela fala assim, mano, a minha, a minha ação tá barata e eu preciso comprar mais. Eu preciso, eu preciso gerar valor para o acionista enquanto tem essa oportunidade. Então, eles até fazem aqui uma questão que é interessante, que é a recompra via swap, né? Depois a gente pode explicar mais sobre isso. E aí, vão continuar recomprando, estão adicionando, tem muita liquidez, né? Estão aumentando liquidez. Aí o retorno da Bimob versus o Ibov e Small Cap, o Bimob está com um retorno maior. E aí, o foco financeiro agora, segundo eles, não está nem gerando retorno acionista do jeito que eles queriam, tá? Poderia estar sendo maior. E aí a gente chega no final, onde a gente chega ao final aqui da apresentação. Meu computador está ficando até sem espaço já, mas fechando aqui com vocês Bimop, empresa muito interessante, alto mercado endereçável, método de trabalho claro, bom posicionamento com IA e crescimento já robusto nos últimos anos. Então, a empresa está adicionada com sucesso e a gente vem com a análise do primeiro tri e aí a gente vai para cima com a análise nos próximos trimestres da empresa, tá beleza? Então, é isso. É isso que eu queria falar sobre o Miobi, empresa interessante, muito bom case. Muito obrigado, Gabriel, pela recomendação. E você que me acompanha até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, não deixe de acompanhar o nosso canal. É um dos melhores canais de análise de ações que nós temos no YouTube. Isso eu posso falar com toda certeza para vocês. E tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço e valeu!